Em destaque no Panorama CBN, cúpula sem os Estados Unidos cobra reabertura do Estreito de Hormuz e países árabes querem usar a força. Petróleo volta a disparar. Lula diz que Petrobras vai anular leilão do gás de cozinha com ágio de mais de 100% e chama processo de bandidagem. Dias Toffoli também viajou em jatinho ligado a Daniel Vorcaro. PM acusado de matar a esposa se aposenta com salário integral. Donald Trump demite procuradora-geral dos Estados Unidos desgastada por caso Epstein. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. Olha só, diplomatas de mais de 40 países participaram de uma reunião virtual de emergência para discutir a reabertura do Estreito de Hormuz. O encontro foi liderado pelo Reino Unido e não contou com a presença do governo americano. A secretária de Relações Exteriores britânica, Yvette Cooper, afirmou que a reunião demonstra o esforço mundial para resolver essa crise por vias diplomáticas. Ela acusou o regime do Irã de sequestrar a rota de navegação e prejudicar o consumo global, dizendo que o país está mantendo a economia mundial como refém. No dia anterior, depois que eu gravei o Panorama, o presidente Trump fez um pronunciamento em rede nacional e declarou que os países dependentes do combustível da região é que devem cuidar da segurança da via, repetindo o que ele já vinha falando. Trump também voltou a criticar os aliados da OTAN e ameaçou retirar os Estados Unidos da aliança. O bloqueio do estreito completa pouco mais de um mês, com números graves. Segundo uma empresa de dados marítimos, 23 navios comerciais já foram atacados e 11 tripulantes morreram desde o início da guerra. Na ONU, as monarquias árabes que foram arrastadas para essa guerra buscam aval do Conselho de Segurança para liberar o Estreito de Hormuz pelo uso da força. O governo do Bahrein apresentou uma proposta de resolução que autoriza uma coalizão militar a usar todos os meios necessários para reabrir a passagem, alegando que o bloqueio fere o direito internacional por colocar em risco a segurança energética, o abastecimento alimentar e o comércio global. Segundo a rede Al Jazeera, Rússia e China resistem à medida por entenderem que o documento funciona como um cheque em branco para ataques diretos ao território iraniano. A França tenta mediar um texto mais suave. Nessa quinta, os Estados Unidos atacaram uma grande ponte perto da capital do Irã e as autoridades falam em 8 mortes. O presidente Trump postou um vídeo da fumaça gerada por esse ataque e escreveu que é hora de fazer um acordo antes que seja tarde. Estados Unidos e Israel também atacaram um centro de pesquisa médica centenário em Teherã e siderúrgicas que tiveram que interromper as operações. Horas depois desse pronunciamento, em que Trump prometeu bombardear o Irã por até 3 semanas para levar o país de volta ao que ele chamou de Idade da Pedra, o governo do Irã respondeu com ameaças de ataques devastadores. O ministro das Relações Exteriores do Irã disse que o Estreito de Hormuz vai ficar fechado a longo prazo para Estados Unidos e Israel. A Guarda Revolucionária reivindicou um ataque contra um data center da empresa de tecnologia Oracle, em Dubai, um dia depois de um ataque a uma estrutura da Amazon no Bahrein. Em Israel, a Páscoa judaica foi marcada por sirenes e moradores de Tel Aviv precisaram buscar abrigos. No Iraque, a embaixada americana em Bagdá ordenou que todos os cidadãos dos Estados Unidos deixem o país imediatamente, diante do risco iminente de ataques de milícias ligadas ao Irã nas próximas 48 horas. E a China e a Rússia reagiram também às declarações de Trump. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Pequim, Mao Ning, disse que as operações militares de americanos e israelenses são a raiz do problema das interrupções da navegação no Estreito de Hormuz e pediu um cessar-fogo imediato. Já o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a Rússia está pronta para atuar como mediadora se for necessário. E o jornal The New York Times revelou que os Estados Unidos usaram um novo tipo de míssil em ataques contra o Irã. O armamento foi projetado para explodir antes de tocar o solo, liberando milhares de esferas de um metal duro. Segundo a reportagem, essa tecnologia foi usada em um bombardeio que atingiu uma escola e um centro esportivo logo na primeira onda de ataques no começo da guerra. Nessa quinta-feira, o governo do Irã condenou formalmente a ação.
Outra investigação do jornal aponta que o exército dos Estados Unidos também foi responsável por um outro bombardeio na cidade de Minab no mesmo dia, que deixou 175 mortos em uma escola. E o preço do petróleo, que tinha caído na quarta-feira com a expectativa de cessar-fogo, voltou a subir depois desse pronunciamento do presidente Trump, que não dá nenhuma perspectiva de fim de guerra. O barril do tipo Brent é negociado na casa dos $109, alta de quase 8%, lembrando que antes da guerra o barril era negociado na faixa dos $60 a $70. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu levemente, 0,05%, aos 188.052 pontos. A bolsa só não caiu por causa da alta das petroleiras. A Prio teve a maior alta do Ibovespa, 5,6%. O dólar comercial subiu um pouquinho, 0,05%, cotado a R$ 5,15, e o euro vale R$ 5,95, com queda de 0,36%. A comentarista de economia da CBN, Miriam Leitão, diz que o clima de incerteza continua. A guerra pode terminar por exaustão de uma das partes, né? Ontem ele ensaiou um discurso de cantar a vitória e chamar as tropas de volta, mas não fez isso. Não chamou as tropas de volta, não falou em fim imediato do conflito. Ele permanece. A França está dizendo que é irrealista pensar da reabertura do Estreito de Hormuz numa operação militar, que isso é irrealista. Então, portanto, só quando a guerra terminar de fato. Ou seja, o horizonte ainda está muito nebuloso e isso é muito ruim para todos os países, para todas as economias, inclusive do Brasil, que sente diretamente o resultado do conflito. Por exemplo, no preço do diesel e do gás de cozinha. E o governo federal decidiu anular o leilão de gás de cozinha que foi feito pela Petrobras na última terça-feira, que teve um ágio de 117% e gerou uma crise danada. Esse leilão ofereceu preços acima dos valores de referência, o que poderia encarecer o botijão de 13 quilos em até R$ 39,40. A operação foi classificada nos bastidores como um ato de insubordinação, porque a diretoria da Petrobras e o Palácio do Planalto tinham dado ordens para não repassar toda essa variação na cotação internacional ao consumidor. Como reflexo, o gerente da área de comercialização responsável pelo leilão foi afastado do cargo. Em entrevista à TV Record da Bahia, o presidente Lula chamou o leilão de bandidagem. Eu diria para você, foi cretinice, bandidagem que fizeram com o óleo. As pessoas sabiam da orientação do governo, da orientação da Petrobras. Não vamos aumentar a GLP. Não vamos aumentar. Pois fizeram um leilão contra a vontade da direção da Petrobras e nós vamos rever esse leilão. Vamos anular esse leilão, porque o povo pobre não pagará, em hipótese alguma, o preço dessa guerra. O cancelamento ainda não foi efetivado. Atualmente, a Petrobras produz 75% do gás consumido no país. Nessa viagem à Bahia, o presidente Lula também saiu em defesa do Pix, diante do relatório do governo Trump, que aponta o sistema como prejudicial a gigantes do setor de cartões como Visa e Mastercard. Para o governo dos Estados Unidos, o Pix distorce o comércio internacional e cria problemas para o dólar. Lula disse que o governo brasileiro não vai alterar o funcionamento do Pix por pressão externa. A declaração foi durante uma visita às obras do VLT em Salvador. O que é importante a gente dizer, para quem quiser nos ouvir, o Pix é do Brasil. E ninguém vai fazer a gente mudar o Pix pelo serviço que ele está prestando à sociedade brasileira. De acordo com a pesquisa Quest de setembro do ano passado, 64% dos brasileiros apoiam a postura de Lula em defender a soberania nacional diante dos Estados Unidos. E o embate é visto como um trunfo político porque Donald Trump é o principal aliado externo da família Bolsonaro. Outro tema que tem pegado aí na relação entre Brasil e Estados Unidos é o combate ao crime organizado, até com a possibilidade de tornar facções brasileiras como terroristas, que o governo é contra. Nessa entrevista à TV Record da Bahia, Lula disse que espera que o governo dos Estados Unidos prenda e entregue ao Brasil o empresário Ricardo Magro, que é dono da refinaria Refit.
O presidente chamou o empresário de magnata da corrupção e disse que ele vive em Miami. Ricardo Magro é alvo da Operação Carbono Oculto, que investiga um esquema de sonegação fiscal, entre outras coisas. Lula relatou que já tratou do tema diretamente com o presidente Donald Trump. O que nós queremos é chegar nos magnatas da corrupção que não mora, na favela. Eu disse para o Trump, se você quiser combater o crime organizado de verdade, o Brasil está disposto a jogar todo o peso que a gente puder jogar para combater. E você poderia começar me entregando os brasileiros que estão aí. Dê inclusive o endereço da casa e dê o nome das pessoas brasileiras que têm praticado crime e que estão foragidos nos Estados Unidos. E eu estou aguardando, sobretudo, o dono da Refit, que é o principal deles. Ainda na área da segurança, o presidente condicionou a criação do Ministério da Segurança Pública à aprovação da PEC da Segurança no Congresso. Esse texto foi elaborado pelo ex-ministro Ricardo Lewandowski e busca integrar as polícias federal e estaduais. No último episódio, eu te contei da reportagem da Folha de São Paulo que mostrou que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, viajou 8 vezes em jatinhos de empresas ligadas ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. E agora temos a informação, também da Folha, de que Dias Toffoli também viajou em um jatinho ligado ao Vorcaro e foi em julho do ano passado, rumo a Marília, cidade natal do ministro. Dados da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e do Controle do Espaço Aéreo mostram que o jato também teria sido usado pelo ministro Alexandre de Moraes em outras ocasiões. No mesmo dia da viagem de Toffoli, seguranças do Tribunal Regional do Trabalho foram enviados para o Resort Itaiaiá, no Paraná. O tribunal informou que o deslocamento atendeu a um pedido do STF para escoltar uma autoridade. Ao todo, registros indicam que Dias Toffoli usou o terminal de jatos privados de Brasília 10 vezes em 2025. Em 5 dessas viagens, os aviões pertenciam a empresários. Procurados, o STF, o gabinete do ministro e a defesa de Daniel Vorcaro não quiseram se manifestar. E o Messias? Não o Jair, o Jorge. O Bessias, né? O comentarista de política da CBN, Bernardo Melo Franco, falou da costura para a aprovação do nome do advogado-geral da União para o STF. A indicação do Jorge Messias está começando a virar uma espécie de uma queda de braço entre o grupo do presidente Lula e o grupo do senador Flávio Bolsonaro, que é o principal candidato da oposição nas eleições de outubro. O Flávio Bolsonaro está assumindo uma posição informal de líder da oposição no Senado. E ele tem dito, pelo que eu ouvi hoje cedo de senadores, ele tem dito que teria até 36 votos nesse momento contra a indicação do Jorge Messias, portanto, para derrubar a indicação do Jorge Messias no Senado. 36 não faz maioria, né? A maioria no Senado é de 41 votos, mas, a se confirmar essa previsão ou essa afirmação do Flávio Bolsonaro, a gente está diante de um cenário bastante apertado aí de votos para o governo aprovar a indicação do Jorge Messias. Tem um caso curioso, né, um elemento curioso, que pode favorecer a indicação do Messias, que é o elemento religioso. Tem deputados e senadores, deputados não votam, mas claro que tem influência, que são evangélicos e que, mesmo sendo da direita, sendo bolsonaristas, estão defendendo a indicação do Messias. Um caso que eu queria citar é o do deputado Marcelo Crivella, ex-prefeito do Rio, bispo da Igreja Universal, um dos chefes da bancada evangélica no Congresso. O Crivella está divulgando um vídeo desde ontem com um apoio entusiasmado à indicação do Messias. Entre outras coisas, dizendo que o Messias é cristão e é conservador. Portanto, esse apoio de igrejas, de líderes evangélicos e da bancada evangélica no Congresso pode, de certa forma, cabalar aí os votos que faltam para garantir a aprovação do Jorge Messias no Senado. Voltando ao noticiário internacional, o presidente Trump anunciou nesta quinta-feira a saída de Pam Bondi do cargo de procuradora-geral do país. A confirmação foi feita por uma rede social depois de veículos de imprensa terem noticiado a demissão da agora ex-chefe do Departamento de Justiça. Trump afirmou que Bondi vai fazer uma transição para o setor privado e anunciou que o número 2 da pasta, o adjunto Todd Blanche, assume o comando de forma interina. Apesar do tom elogioso na postagem, o clima nos bastidores da Casa Branca era de desgaste. Segundo a agência Reuters, o presidente acumulava frustrações com o desempenho da procuradora.
O principal ponto de atrito foi a condução dos arquivos sobre o bilionário Jeffrey Epstein, acusado de comandar uma rede de tráfico sexual de menores e morto na prisão em 2019. Bond chegou a prometer rapidez na divulgação dos documentos, mas recuou logo em seguida, alegando complexidade nas investigações. A resistência de Bond só terminou quando o Congresso americano aprovou a Lei de Transparência dos Arquivos Epstein, obrigando o governo a liberar milhões de páginas. Mesmo assim, a entrega foi marcada por erros técnicos e rasuras, o que gerou críticas até da base aliada de Trump. Além disso, o presidente estaria insatisfeito com a lentidão da procuradora em processar adversários políticos. O anúncio encerra um período conturbado para Bond no comando da Segurança Pública dos Estados Unidos. Em fevereiro, ela foi alvo de polêmica ao depor no Congresso e ser flagrada manuseando documentos que sugeriam uma espionagem contra parlamentares. Fotógrafos registraram Bond com papéis que mostravam o histórico de buscas da deputada democrata Pramila Jayapal sobre o caso Epstein. Esse episódio rendeu acusações de que o Departamento de Justiça estava monitorando membros do Legislativo. Durante o mandato, Pam Bondi também foi criticada por reduzir a independência histórica do órgão em relação à Casa Branca para alinhar as investigações aos interesses diretos do presidente. Vindo aqui para o Brasil, a Polícia Militar de São Paulo mandou para a reserva o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, preso sob acusação de matar a esposa, a policial Gisele Alves Santana. Isso garante o direito de receber aposentadoria proporcional. Geraldo Neto tem 53 anos e recebia quase R$29 mil brutos por mês. Com a transferência para a reserva, os cálculos indicam que ele deve receber cerca de R$21 mil mensais, mesmo estando preso no presídio Romão Gomes. Ele é acusado de feminicídio e fraude processual. O oficial alegou que a esposa tinha cometido suicídio, mas a perícia apontou contradições na versão. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que a aposentadoria não interrompe o processo de expulsão da corporação. O advogado da família da vítima, José Miguel da Silva Júnior, criticou a rapidez da medida. Eu tenho notícias que entraram com esse pedido em menos de uma semana e hoje foi publicado no Diário Oficial. E depois vem a público dizer que corta na carne, que não admite a conduta incompatível, sendo que estão dando privilégios para o senhor tenente-coronel. O Conselho de Justificação da Polícia Militar continua em andamento e pode decidir pela perda do posto e da patente do oficial. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que a aposentadoria beneficia a família do PM. Nosso desejo é que ele seja condenado e condenado exemplarmente, porque o que ele cometeu foi um crime bárbaro, a gente não pode deixar isso passar impune, eu tenho certeza que não vai passar impune, é que ele perca realmente posto, patente, e quando isso acontece é como se ele tivesse morrido para a força. Quem é o beneficiário depois daquilo que foi objeto da contribuição ao longo do tempo? Os familiares. Porque a nossa ideia é que ele apodreça o resto da vida na cadeia. A defesa do tenente-coronel não quis comentar o caso. E antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. Não esquece de escrever seu nome e a cidade de onde está ouvindo o Panorama. O Tiago Rocha de São Paulo, falando sobre a missão Artemis 2. Venho do futuro para avisar que a missão foi um sucesso. Apesar que agora eu tô no passado, já que você tá lendo isso no futuro, ele brinca. Mas o recado tá dado. Obrigado, Tiago. O Lúcio Ferreira também escreveu sobre a missão Artemis, que realmente foi um sucesso, pelo menos até agora. Toda vez que se fala de lançamentos em Cabo Canaveral, eu lembro dos episódios do Pica-Pau. Então aí vai pra você. Pronto para o lançamento! Iniciando contagem! Espere! Detenha a contagem! Detendo a contagem! O que houve, hein? Eu sou eletricista da casa, tenho que fazer uns ajustes. Certo, continuar contagem. Continuando contagem! 3, 2, 1... Foi assim ontem, foi exatamente assim. Aí eu tava olhando na televisão, não entendo nada de foguete, né?
Deu uma impressão de que o foguete estava voltando, mas não, deu tudo certo. A missão superou a primeira etapa e já segue em direção à Lua. Depois do lançamento, a cápsula Orion passa, na noite dessa quinta, pela manobra que retira a nave da órbita da Terra. O procedimento coloca os 4 astronautas na fase de viagem pelo espaço profundo, onde serão testados sistemas de suporte à vida e navegação fora do alcance de satélites terrestres. Apesar do avanço, a NASA confirmou um imprevisto técnico aí nas primeiras horas de voo. Foi uma falha no sistema sanitário da cápsula. Um alerta no painel indicou problemas na coleta de dejetos, mas a agência espacial informou que o defeito foi resolvido pela tripulação ainda em órbita e não compromete a segurança da viagem. O momento mais aguardado vai ser no 6º dia de voo, na segunda-feira, com a aproximação máxima da superfície da Lua, mas eles não vão pousar lá, como eu expliquei ontem, hein? O retorno à Terra está programado para o dia 10 de abril. Eu falava bom dia pra uma, escrevia bom dia pra outra. Eu ouvi eu te amo de uma, e eu li eu te amo da outra. Mas o problema da mentira... Você conhece essa música? Chama Oi, Tudo Bem. A Justiça de São Paulo determinou que a dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano interrompa imediatamente a divulgação de um vídeo promocional dessa música aí. A liminar foi concedida pela juíza Daniela De Juste de Paula, da 29ª Vara Cível, atendendo a um pedido da influenciadora Carolina Trainotti. Ela diz que teve fotos e dados pessoais usados sem autorização no material que circulou nas redes sociais e páginas de entretenimento. Segundo a defesa dela, o conteúdo sincroniza a canção com imagens de comunicações privadas de Daniel Vorcaro. Ele está envolvido em todas. O dono do Banco Master. A música teria sido inspirada em diálogos íntimos do empresário que foram vazados aí depois da quebra de sigilo de um dos celulares dele. Na decisão, a juíza destacou a necessidade de proteger a privacidade da autora diante do risco de alta propagação digital. A defesa de Carolina Trainotti pede indenização por danos morais e alega exploração econômica e ilícita da vida privada. Procurada pelo portal G1, a assessoria de Zé Neto e Cristiano informou que o assunto só será discutido na esfera judicial. Que foi desmascarada com volume alto e a tela pra cima. O celular tocava e eu não atendia. Ela falou, me dá aqui que eu atendo a sua prima. Ela mandou um oi. Mas não é com essa não que a gente vai encerrar, viu? Até porque é bem ruinzinha. Na minha opinião, pro meu gosto pessoal. Já imagino as mensagens que vão chegar na caixinha de comentários. Vamos terminar com outra, porque recebemos a seguinte mensagem. Leandro, a música que tocou para anunciar a notícia sobre a volta dos shows da Celine Dion, dias atrás, né? Me lembrou os programas de love songs que passavam à noite nas rádios. Pura nostalgia. Não perco um panorama, é a Débora Ribeiro de Belo Horizonte, então em sua homenagem... Vamos encerrar esse programa pré-Páscoa com Celine Dion. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you. Forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw me through it all. Dedique essa canção a quem você ama. Essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Daniel Mesquita, o Dom. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã, com Pedro Bonenberg, no lugar da Bianca Santos, que vai descansar nesse feriado, e por causa disso nós só teremos uma edição nessa sexta-feira. Eu também vou descansar e volto na segunda, tá bom? Bom feriado pra você, ótimo fim de semana. Até a próxima. You gave me wings and made me fly. You
was out of reach, you stood by me and asked the toll. I had your love, I had it all. I'm grateful for each day you gave me. Maybe I don't know that much, but I know this much is true. I was blessed because I was loved by you. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.